O assunto do vídeo de hoje é um que eu gosto muito de falar. Vamos falar sobre fobias. Afinal de contas, o que é uma fobia? Eu vejo muitas pessoas dizendo muitas vezes sobre medos que elas têm e usando essa palavra, fobia. Então, afinal de contas, qual é a diferença entre um medo e uma fobia? A primeira coisa que você precisa saber é que fobia trata-se de um medo extremamente alto, um medo irracional, um medo devastador. E esse medo sempre tem um gatilho. Nós chamamos esse gatilho de objeto fóbico. O que é o objeto fóbico? É aquilo que dispara a fobia dentro da pessoa. Pode ser cobra, pode ser aranha, pode ser uma barata, pode ser um elevador, lugar fechado, pode ser um avião, pode ser situações. A gente vai falar mais sobre isso. O fato é que eu já atendi diversas pessoas para ajudá-las a superar as suas fobias, e toda vez que aparece uma fobia, é um medo extremamente intenso. Muitas vezes, a pessoa não consegue nem falar no objeto fóbico. Só de pensar na cobra, só de pensar na aranha, ela sente uma reação no corpo dela tão forte que muitas vezes dá vontade de chorar, muitas vezes ela não consegue pronunciar a palavra, fica de fato uma situação muito difícil para aquela pessoa. A primeira coisa que você precisa saber sobre uma fobia é que a fobia não é um medo real. O que eu quero dizer com isso? Vamos pegar, por exemplo, o exemplo da cobra. A pessoa que tem uma fobia de cobra, ela não tem medo da cobra porque a cobra tem um veneno e isso é perigoso. Não. Ela tem medo simplesmente porque é uma cobra. Tão somente a imagem da cobra já faz ela experimentar todos esses efeitos dentro dela, todos esses sintomas. E só de pensar nisso ela já fica mal. Não tem negociação. A pessoa ela pode entender tudo sobre aquela fobia, pode entender tudo sobre o assunto. Ainda assim, isso não significa que ela vai mudar. E eu quero te falar aqui 6 pontos importantes sobre fobias, 6 características especiais sobre fobias quando elas aparecem para serem trabalhadas. Primeira, a fobia é um medo intenso e irracional. A pessoa não controla, a pessoa experimenta de uma forma tão profunda, tão forte, que só pensar no objeto fóbico já gera algum tipo de sofrimento. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que é possível a pessoa experimentar uma fobia sobre quase tudo, qualquer tipo de assunto. Eu já atendi fobia de aranha, de galinha, de cobra, de barata, de avião, de falar em público, não importa, até de mariposa já apareceu. É possível ter fobia sobre quase tudo. O que muda é a experiência subjetiva. O ponto 3 é que o objeto da fobia não representa uma ameaça real ou um perigo real, e sim, tão somente a imagem produz um gatilho tão forte a ponto da pessoa quase entrar em parafuso. Quarto item sobre fobia. Você nunca aprende sobre a própria fobia. Não existe aquela coisa assim, eu vou vivenciar isso tantas vezes que um dia vai passar. Não. A pessoa ela sempre tem a mesma reação. Não há como você aprender vivenciando uma fobia. A reação é sempre a mesma. Item número 5. A fobia não é razoável. Não tem nenhuma razão, não tem nenhuma lógica no momento em que a pessoa está diante da fobia. Embora depois a pessoa possa racionalizar, interpretar e até mesmo tentar explicar a sua fobia, o fato é que não tem lógica. A reação é sempre irracional. Sexto item sobre fobia. A fobia é sempre específica. A pessoa que experimenta alguma fobia, ela sempre sabe o que é o objeto fóbico. Tem consciência daquilo que dispara a fobia. Normalmente é uma imagem que dispara tudo isso. E como é que eu faço, então, Marcelo, para resolver uma fobia na minha vida? Eu te diria, fobias são um pouco mais delicadas do que medos, né? Porque o medo você consegue entrar em contato com ele, buscar a origem desse medo e muitas vezes ressignificar questões importantes do passado que estão rodando na tua mente. A fobia não. A fobia você precisa trabalhar de um jeito muito especial. Nós chamamos, na programação neurolinguística, de dupla dissociação, ou seja, você não vai ver, entrar em contato com o objeto fóbico. Você precisa criar toda uma experiência num local seguro, onde a pessoa possa vivenciar de uma forma dissociada, para que ela consiga pensar, para que ela consiga vivenciar de uma outra forma. Portanto, se você tem alguma fobia, busque ajuda. Não tenta resolver sozinho, porque isso vai gerar muito sofrimento para você. Lembrando, gente,
esse canal é novo e eu conto com a tua ajuda para ele crescer. Então, para isso, você se inscreve aqui no vídeo, você deixa o like para o YouTube recomendar também para outras pessoas, e eu peço que comente aqui embaixo. Você tem fobia de quê? Qual é o objeto fóbico que está te atrapalhando? O que, que você vivencia na tua vida que você gostaria de mudar e que eu possa te ajudar a vivenciar de um outro jeito? Lembre-se, ninguém quer curar a fobia só por curar a fobia. As pessoas querem curar a fobia para ter liberdade. Eu atendi fobia de elevador porque a pessoa queria trabalhar e visitar a mãe dela que morava no quarto andar. Eu atendi a fobia de galinha porque a mulher queria ir no sítio com a sua família. Eu atendi a fobia de aranha porque a mulher queria, da mesma forma, ir no sítio ver a sua mãe. Portanto, precisa ter uma intenção. Qual é a intenção? O que, que você gostaria de fazer diferente na tua vida e que você não está conseguindo por conta dessa fobia? Saiba que tem solução. Você só precisa ter a coragem de buscar ajuda e eu vou te ajudar a mudar isso. Vamos juntos? Comenta aqui embaixo, fobia de quê? E vamos juntos. Valeu!